Olá, pessoal, como é que vocês estão? Bom, aqui preparada para uma nova aula e hoje vocês vão fazer junto comigo um passarinho, ok? Desde o comecinho, nós vamos riscar juntas o molde, vamos costurar, vamos deixar o passarinho lindo, charmoso e muito fofinho, tá bom? Para aquelas que não me conhecem, eu sou a Rita da Teteia Brinquedos de Pano. E então, se é a primeira vez que você está aqui no canal, não deixa de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. Então, vem comigo, começa a aula, tá bom? Bom, pessoal, a lista de material, bem como o molde, vocês vão encontrar no link que está aqui abaixo do vídeo, tá bom? Aqui está o molde, aqui está o molde para gente riscar a nossa peça. E a gente vai utilizar alguns retalhinhos de tecido coloridos e 3 tecidos principais para compor o nosso passarinho. A primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a riscar tudo, nós vamos precisar unir 2 tecidos, porque o corpinho do passarinho ele é de 2 tecidos diferentes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser unir os 2 tecidos para aí então a gente riscar o nosso pássaro. Então, olha, vou pegar aqui, vou pegar o outro tecido. Olha, eu tô colocando dessa maneira mesmo, deixando um espacinho para cá e para lá, porque a parte de baixo, que vai ser esse tecido aqui, ela é maior. Então, eu tô fazendo de uma maneira que na hora que eu vou dobrar, né, pra riscar, vai dar certinho aqui, porque a cabecinha dele vai ser menor, tá? Então, ó, eu vou passar na máquina uma costura unindo esses 2 tecidos, tá bom? Vamos lá. Agora sim, unimos os 2 tecidos, nós vamos dar uma vincada aqui, agora a gente vai dobrar ao meio, e nós vamos prestar atenção para unir aqui as costuras, tá, ó, unir para na hora da gente costurar, ficar costura com costura. Então, tá aqui. E aqui eu vou também colocar um alfinetinho. Agora sim a gente vai riscar. Eu utilizo, para fazer meus riscos, eu utilizo folha de caderno, aquelas sacolinhas de craft que a gente faz alguma compra, vem algum presente, eu utilizo isso. Eu não compro papel para fazer os riscos, não. Muita gente utiliza radiografias antigas, sabe? Porque é de acetato, né? É firme. Então muita gente utiliza. Vocês fazem o molde do jeito que vocês quiserem, tá? Muita gente usa EVA também, mas eu gosto de reciclar, então eu utilizo os papéis que eu tenho em casa. Eles têm que ficar um pouquinho durinho, né? Pra ele suportar bem a canetinha na hora que a gente vai passar aqui. Então, olha, eu tô colocando a marcação exatamente em cima da costura, que é o que vai dividir os 2 tecidos, tá bom? Eu vou colocar um alfinetinho aqui, só para ele não andar.
E agora, com uma caneta ou um lápis, nós vamos fazer o risco. Então, a gente vai vir. Eu também costumo riscar dessa maneira, ó. De dentro do molde pra fora. Que aí a chance da gente errar é menor, tá? E eu vou sempre segurando o molde pra gente não marcar no lugar errado, ó. Eu não fiz essa peça ainda. Eu vi um modelo, eu gostei, eu fiz o molde. Então, assim, eu não fiz peça piloto. Essa aqui vai ser a nossa peça piloto. Torcendo aqui para que dê tudo certo e que vocês gostem e façam muitas delas. Tá? Ah, eu esqueci de marcar, mas eu vou colocar aqui. Onde vai o bico e onde vão as patas. Vou deixar marcado no molde. Então, riscamos o corpinho. Esse tecido aqui, a gente só vai fazer uma costura nele, dessa forma, ó. Porque vai ser uma echarpe que o nosso pássaro vai ter. Então, isso aqui deixa aqui. Aqui estão as partes do nosso, que complementam ele. Então, aqui no feltro branco, eu vou riscar o olhinho dele. E bem aqui no meinho, eu já vou até fazer um pontinho. Aqui vai ser o meinho do olhinho dele. Aqui nesse tecido, nós vamos riscar a asinha dele. Aí eu vou usar um marcador mais claro, porque é preto, a caneta não vai pegar. Então, eu já disse em outras aulas, eu uso o giz, né, de alfaiate, costureira, ou restinhos de sabonete, ó. Que marca super bem. E também a gente reaproveita. Não precisa comprar. Vou mostrar pra vocês como fica bem marcadinho. Ó. Vou colocar aqui um alfinetinho também. Isso já riscamos. Aqui neste feltro, nós vamos fazer o biquinho do nosso passarinho. Eu vou fazer duplo para ele ficar de pezinho, tá? Também. E agora, aqui no amarelinho, nós vamos fazer as patas dele. A maioria das aulas, quando eu dou pra vocês, né, coloco aqui no canal, ela, assim, eu já procuro adiantar
para a aula ser mais curta, né? Mas como tá tendo bastante gente nova no canal, eu hoje quis fazer o processo inteiro com vocês. Porque aí quem perdeu as primeiras aulas do canal, não viu ainda as primeiras aulas, tem a oportunidade de ver como é o processo inteiro. Então, riscamos todas as partes, né, que compõem o nosso passarinho. E agora a gente vai costurar essas partes nele. Primeira coisa, eu vou costurar a asinha, o biquinho e as patinhas. Porque na hora que a gente... A asinha não, mas a hora que nós vamos costurar o passarinho, as patinhas e o biquinho tem que estar prontas pra gente encaixar no nosso passarinho, tá? Então, vamos lá, eu vou costurar aqui. Agora nós vamos costurar o nosso bico. E eu já vou aproveitar e vou costurar a echarpe. Então, nós vamos dobrar, né, direito com direito. Nós vamos passar uma costura na volta inteira, deixando aqui no meio um espacinho aberto pra gente desvirar. Então... Pessoal, não esquecer que sempre que a gente for começar ou terminar uma costura, né, a gente fazer o ponto reverso, que é o vai ir para trás, para arrematar. Assim a gente não precisa dar nó, ok? Ó, aqui eu também fiz um ponto reverso porque eu vou deixar abertura para não desmanchar a costura.
Agora vamos lá. Eu vou recortar essas partes aqui do nosso passarinho e desvirar todas elas, tá? Aqui, vamos tirar os excessos de linha. Aqui nos cantinhos a gente tira os cantinhos que na hora que a gente desvirar fica mais fácil, né, de formar o cantinho. Cortar aqui o olhinho. Eu falei pra vocês que aqui no meinho vai ficar o olhinho, né? Então, eu já vou pegar a linha preta e já vou fazer aqui o olhinho do nosso passarinho. Olha. É pequenininho mesmo, tá? Tô passando aqui no mesmo ponto algumas vezes para ele ficar marcadinho. Só vou passar mais uma vez e vou arrematar. E o olhinho vai estar pronto. É assim pequenininho. Então aqui já foi. O olhinho tá pronto. Agora vamos ao biquinho. Olha, eu tô fazendo esse passarinho com algodão. Mas a gente pode usar qualquer tecido, tá? Até jeans. Se você tiver em casa uma calça jeans, eu uso também muito tecido reciclado. A gente lava bem. E eu uso bastante tecido reciclado. Ó, aqui eu tô deixando uma margem, porque a asinha, ela vai pelo lado de fora, a gente vai ter que costurar ela. Ela não vai ser embutida. Então eu tô deixando uma margem pra gente fazer tipo uma dobrinha, uma bainha, né? Para os fiapinhos não ficarem aparecendo. Opa, tem que cortar as patinhas, mas aqui eu desvirei. Vamos seguir aqui, vai. Seguir o correto. Vou cortar as patinhas.
Eu vou aproveitar, pessoal, para dar uma parada aqui na margem para costura, para ficar mais fácil o encaixe das peças que vão aqui costuradas, tá? Então eu vou dar uma cortadinha aqui no tecido excedente. Eu vou mostrar por que eu tô fazendo isso. Porque na hora que a gente for colocar as partes que vão ficar presas no corpinho do nosso bicho, o que acontece? A gente vai ter que colocar elas de uma maneira bem simétrica, né? Pra não ficar uma pata mais comprida que a outra. Então, se a gente deixa uma margem pra costura parecida, né? A volta inteira do bichinho, na hora que a gente vai prender a parte, fica mais fácil da gente prender. Facilita na hora. Pronto, deixa eu tirar esse lixo, que eu não gosto de lixo aqui em cima. Agora a gente vai ter que colocar o olho e a asa, né? Que eu falei pra vocês que a gente vai ter que costurar pelo lado do direito. Então, aqui eu estou com o alfinete delimitando a silhueta do nosso bichinho, né? Então, vou pegar o olhinho. O olhinho, ele vai aqui, olha. Então, eu vou vir aqui. E eu vou colocar um alfinetinho aqui e vou passar uma costurinha em toda a volta. Eu vou fazer um ponto zigue-zague, que aí vai ficar mais fácil, ele vai ficar mais bem presinho, tá? Então, ó, tô fazendo um zigue-zague, praticamente todas as máquinas têm esse ponto. Eu vou mostrar pra vocês como que é depois. No branco não vai aparecer, mas eu vou fazer... Deixa eu mostrar pra vocês como que é o ponto. Vou pegar aqui um retalhinho de outra cor. Só pra vocês verem. Ele fica assim, ó. Então o olhinho já foi. Deixa eu tirar o alfinete daqui de dentro. Vou voltar a colocar aqui.
E eu já vou aproveitar, eu vou desvirar o bico. O bico, a gente não vai encher ele, não vai deixar ele fofinho. O bico, só as duas partes de feltro já são suficientes para deixar ele firme. Então, com a ajuda do nosso famoso palitinho, eu vou desvirar com cuidado, fazer os biquinhos aqui. Opa, olha lá, deu uma, mas não tem importância. Vou arrumar aqui. Aí o vai cortar essa parte. Corta. Quer que pausa? Não. O que fez, Ani? Descosturou. Mas eu vou... Nós vamos encaixar agora o biquinho do nosso pássaro. Aquilo que eu falei para vocês, de deixar uma margem, fica mais fácil na hora da gente prender a parte que nós vamos fixar aqui do lado, entre os dois tecidos do direito, né? Porque toda a parte que vai para fora, ela tem que ser costurada entre os dois tecidos. Então fica mais fácil a gente tendo uma margem menor. A gente sabe exatamente onde a gente vai colocar. E a gente vai colocar exatamente aqui, ó. Aqui. Vou prender também. Essa parte já tá. A asinha, eu também já vou deixar ela marcada. Ela tem que vir aqui. Ah, falei que eu ia fazer a barrinha, ó. Eu deixei aquela margem que eu mostrei pra vocês na hora que eu tava cortando. Por quê? Na hora de passar ela agora na costura, eu fiz uma bainha, ó. Virei aqui pra dentro. Que aí ela fica arrematadinha. E nós vamos prender ela assim. Aqui. Tá? Ela vai ficar assim. Vou pôr um alfinete também. E aqui a gente vai passar ela na máquina agora. Já colocamos também a asa. Agora nós vamos desvirar as patas. E aí sim nós vamos encher as patinhas com um pouquinho de fibra siliconada. Prender aqui, eu vou dar uma dobradinha nela. Para não correr o risco de a gente passar na costura. Na hora que a gente for costurar o corpo, prender um pedacinho da asa. Então, eu vou colocar aqui. Então, o próximo passo, e para terminar, né? Nós vamos desvirar as duas patinhas e vamos colocar um pouquinho só de fibra siliconada para deixar ela um pouco fofinha.
uma coisa que eu acho importante falar para vocês é o seguinte. Esses bichinhos, eu faço de um tamanho... eu desenvolvo eles meio que num tamanho padrão, mais ou menos 30, 40 centímetros de altura por 30 de largura, o máximo. Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. A diferença é que vocês vão ter que aumentar o molde, né? Mas eu faço de uma maneira que você não está gastando muito material, que é mais fácil de fazer, como é uma peça para criança, geralmente uma criança menor. Então eu faço mais ou menos nesse padrão, tá? Mas querendo fazer um bichinho maior ou menor, aí basta diminuir ou aumentar o molde, tá? Eu sei que, né, é só ir de repente numa loja que tenha uma impressora ou numa copiadora e eles fazem isso. Agora eu tô desvirando já a echarpe, porque aí a hora que a gente costurar o passarinho, vai estar tudo pronto. Opa. Depois eu arrumo. Então agora nós vamos colocar um pouquinho da fibra nas duas patas, porque nós temos que colocá-las antes de costurar o corpinho. Ó, falei pra vocês que não precisa ser nada. Aqui já tá bom. E as patinhas, elas vão ficar assim, assim e assim. Então, a gente vai ter que colocar elas assim e assim. Então, a gente vai separar os tecidos. Opa. Nós vamos colocar a patinha aqui pra dentro. E aqui na marcação, a gente vai prender. Ó, exatamente aqui. Então, alfinete aqui. Vou colocar mais, tá? Só pra
E a mesma coisa essa daqui. Nós vamos colocar ela aqui. Agora nós vamos passar uma costura na volta inteira do corpo, lembrando que como nós temos que desvirar essa peça e tem partes, né, grandes dentro dela, a gente vai ter que deixar uma abertura considerável pra gente poder fazer, pra gente poder desvirar. Então, o que que nós vamos fazer? Como vai uma encharpe aqui no pescoço, eu vou deixar essa abertura aqui, olha. Daqui até aqui. Tá? Porque a echarpe, ela vai esconder boa parte da costura que a gente vai ter que fazer para fechar. Tá bom? Então, eu vou passar tudo isso aqui na máquina. Pronto. Costuramos. Eu deixei aqui a abertura, eu falei pra vocês, né? Então, agora eu só vou dar uma paradinha aqui no pedacinho que eu não cortei antes. Olha aqui, eu vou dar uns picotinhos, porque a costura é arredondada para dentro da peça, senão vai ficar dando uma puxadinha, uma repuxada. Agora eu tinha prendido aqui a asinha, eu vou tirar esse alfinete para não machucar. E agora nós vamos desvirar. Eu primeiro vou desvirar aqui onde estão as patas, tá? Que elas são maiores, então eu vou tirar primeiro elas, que aí vai ficar mais fácil depois de tirar o resto que é mais... Cadê a outra? A outra tá aqui. Então, vamos lá. Uma pata. Agora eu vou puxar a outra patinha, que tá aqui. Agora a gente desvira todo o resto. Deixa eu puxar aqui. Com auxílio aqui do palitinho, nós deixamos aqui a abertura. A gente vai acomodar as costuras, tá?
E agora a gente vai fazer o enchimento. Assim como eu enchi as duas patas, nós vamos encher o nosso passarinho, né? Ele tá praticamente pronto. Opa, aqui tá o rabo dele, precisa puxar pra fora. Aqui para puxar o cantinho para fora, a gente pode usar também uma agulhinha um pouco grossinha, sempre com cuidado para não descosturar. Então, ó, aqui uma agulha meio grossinha e a gente vai delicadamente trazendo o tecido para fora. Aqui que eu dei aqueles picotinhos para não ficar repuxado. Então também a gente, bem delicadamente com a mão, a gente vai dando uma ajeitada aqui no tecido. Tá vendo? Não ficou repuxado. E agora nós vamos fazer o enchimento. Do jeitinho que eu fiz com as patinhas, a gente vai colocando a fibra para deixar o nosso passarinho fofinho. Olha, ele pode ser melhor amigo, ele pode ser uma naninha, ele pode ser um travesseirinho. Aí vai do gosto da criança. Tem criança que adora dormir com um neco, né? Um bichinho. Ou mesmo para brincar. Ele não precisa ficar estufado, né? A ideia é que ele fique fofinho, mas não olha, assim eu acho que é o ideal, tá? Geralmente as bonecas a gente coloca mais enchimento porque ela tem que ficar corpinho durinho, né? Mas bichinho assim não precisa deixar muito cheio. Claro, fibra em todo o tecido, mas não precisa esturricar. Acho que é essa a palavra. Isso aqui você pode... aqui no canal tem um vídeo de um kit para bebê que é composto de um mordedor, de uma nana, de um bichinho, de um brinquedinho para o pulso ou para o tornozelo.
Então, ele pode muito bem ser a nana desse kit. Então, você pode compor. Aqui no canal tem várias aulas de nana. Olha, o passarinho tá cheinho. Agora a gente vai ter que costurar a aberturinha que nós deixamos. Então, eu peguei uma linha da mesma cor. E a gente vai fazer a costurinha aqui, pegando um pedacinho do tecido de um lado da abertura e do outro. Então, a gente vai unir assim, ó, bem unidinho do tecido. De um lado e do outro. E nós vamos assim até o final. Como a linha é muito parecida, ela vai ficar imperceptível. E nós vamos colocar também a echarpe. Então, vai ficar direitinho, tá? Um pedacinho daqui, um pedacinho daqui. Um pedacinho aqui. E vamos. Tá bom? Eu já volto com vocês pra gente finalizar aqui colocando a echarpe. Olha, naquela abertura que eu deixei aqui na echarpe pra desvirar, eu passei uma costura bem na beiradinha, tá vendo? Só pra fechar. Como ela vai no pescoço, ó, a gente costurou aqui, a echarpe vai aqui, tá vendo? Que não dá nem pra... A gente pode dar um lacinho. Deixa eu fazer diferente. É pra dar um charme, né? Se for pra bebê, a gente pode dar um pontinho aqui depois que fizer o lacinho, pra não soltar, né? Porque criança pequena sabe como é que é, né? Mas se for pros maiorzinhos, só colocar aqui, a gente dá faz um lacinho. E o nosso passarinho tá pronto. O que vocês acharam da aula? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam para seus netinhos, para seus filhos, para seus afilhados. Para você que quer empreender, quiser vender, né, essa peça de R$60 o mínimo, tá? Então, tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Eu tenho recebido diversos, mas muitos comentários mesmo. Mas eu queria pedir para vocês me contarem de onde vocês estão me assistindo, tá bom? Eu queria ter uma ideia aí onde vocês estão. Então vamos lá, lembrando que toda terça e sábado tem aula nova no canal. Pedindo para aquelas que estão chegando pela primeira vez se inscreverem no canal, que sempre tem novidade, sempre uma peça fácil, charmosa, delicada. E tudo que é feito à mão é único e inesquecível. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Um grande abraço.